Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, a primeira desta semana. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para os adolescentes e as regras. Queremos perceber, na edição de hoje, como é que os adolescentes lidam com as regras. Já sabe, aqui no seu programa que tem foco na família, você também pode participar através do telefone e do Facebook. Vamos apresentar agora os nossos convidados, ou seja, as convidadas que estão conosco. Temos Cátia Araújo Leite, ela é psicóloga e coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores. Também conosco nós temos Stefania Horta, ela é cientista social e coordenadora do Centro Educativo Crescer. Cumprimentamos as duas. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui conosco para conversarmos ao longo dos próximos 55 minutos sobre esta questão dos adolescentes, como é que os adolescentes lidam com as regras. Falar dos adolescentes, os adultos começam logo a rir, né? É uma fase, aquela fase da transição de criança para adulto. Lembrando que pode participar através do telefone 594 9714. 594 9714. Pode escrever agora mesmo e dar a sua opinião. Também pode na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta e deixar as suas questões e também os seus comentários. Ainda se quiser neste programa pode também sugerir temas para nós debatermos aqui. Ao longo deste programa vamos ter também participação de alguns adolescentes previamente gravados e alguns educadores. Participe também deste programa. Nosso programa também será na nossa língua nacional, porque também não querer para adolescentes envolver, para se sentir mais à vontade e também adolescentes podem dar opinião ali no programa. Vamos começar para, portanto, para Cátia Araújo Leite, que é para dizer maneira que adolescentes estão a lidar com essa questão de obediência a pais, professores, educadores de uma forma geral. Assim, boa tarde. Não é fácil lidar com a questão de obediência, porque a obediência tem implica regras. E regras sempre te trazer o lado bom e o lado menos bom. O lado bom para pais, quando filhos é obediente, e o lado menos bom porque filhos têm que aceitar certas regras, que muitas vezes esquecem de concordar. Então, o que me estou sobre isso? Pais devem negociar com filhos desde o início sobre regras dentro de casa. Maneira que não devem negociar, não devem colocar regra e explicar o porquê dessa regra. Ou seja, boca poder fazer tal coisa, por que boca poder fazer tal coisa? Boa tem que chegar na casa na hora, por que boa tem que chegar na casa na hora? Boa tem hora de olhar a televisão, o porquê que boa tem hora de olhar a televisão. Ou seja, é sempre falado de forma aberta e clara. Impor regra é mau, mas negociar regra é bom. Então, desde o início, desde tenra idade, quando o pai começar a falar com filhos sobre o porquê das regras, então está facilitando a comunicação e não a obediência. Uhum. Agora, uma imposição sem explicação, ali está causando consequências. Não também entrar mais detalhadamente nessa questão, se vale a pena impor, se vale a pena negociar e maneira de dever negociar, né? Nessa questão ali sim, chamo a Stefania Horta também, maneira que adolescentes estão a lidar com essa questão de obediência a pais, professores e também leis e regras, né? Boa tarde. Cada adolescente ou cada criança está a lidar de regra de uma forma diferente. Mas o que te leva a essa forma de comportamento é de modo que essa criança está a começar também desde pequeno. Se ele é uma criança que começar desde pequenino, que se os pais têm que incutir regras, que ele tem hora para dormir, hora para comer, hora para fazer essas tarefas, já quando ele está adolescente, ele está a começar a encará-lo com mais tranquilidade. Porque já ele quer ser um choque completamente para ele. Porque já ele tem na sua casa, já ele tem costume de ter regras. E regras, quando a gente sabe que quando ele é bem explicado também, quando ele é bem explicado, ele te torna mais fácil para uma criança ou um adolescente entender. Uhum. E pronto, a Cátia começar ali a trazer outros elementos, a dizer, por exemplo, na questão de que nunca deve impor. Não está a gostar, pronto, pode estar à vontade, né? Não está a gostar de dizer assim, nunca deve impor porquê? O adulto que deve impor regra para adolescentes, porquê? Não só para adolescente. Muita acreditar, e tem estudos feitos sobre isso,
Porque tudo coisa que é imposto, as pessoas têm uma repugnância a ele. Por exemplo, se um tiver a impor uma regra para um adolescente, ele tem tendência a contrariar-me. Ele tem estado naquela fase onde eles têm argumento para tudo e ele te quer dar a volta e tendência é que fazer. Então, ele que deve ser, para mim, nunca tem nem usar a expressão negociação. Para mim, ele deve ser uma concertação entre os dois lotes, né? A gente tem que estar em consentimento para demonstrar que as regras, assim, me acreditar que pode ser o mais valia. E diálogo acima de tudo. Kátia Araújo, está a concordar que deve ter negociação? Não, me é a favor de negociação, mas é assim, adolescentes estão numa fase onde é que estão a descobrir eles mesmos. Então, é normal contrariar que regras, que normas e que leis. Então, mais fácil é negociação. Mas também tem aquela questão de, desde criança, bota bem a falar, a explicar. E quando chegar naquela fase de adolescência, então, é mais fácil de adolescentes começar a entender regras. E negociação por quê? Porque a amada Stephanie dizer, e também é a favor disso, é contra imposição. Imposições de regra, tanto na adolescente como também na adulto, ou então em qualquer sítio. Quando não tem negociação, é o quê? Ele é a base de estímulo. Não tenta estimular um adolescente. Não é no sentido errado, mas no sentido positivo. Por exemplo, não está a dizer, em FIT, bota a estudar de segunda a sexta, e no fim de semana bota em direito a tablet, ou a jogos, ou então a saída, uma boa amiga. De segunda a sexta, bota em horário de ir para a escola, horário de fazer trabalhos de casa, horários de contribuir na mandado, por exemplo, na casa, de ajudar pais, e hora de dormir, e hora de alimentação e tudo mais. Mas, no fim de semana, o que é que bota a fazer? Bota a aumentar, por exemplo, 1 hora a mais, que é para ele dormir mais tarde. Bota a sair mais seus colegas. Ele vai dar uma volta na praça, ele vai comer pizza, mais seus amigos, um hambúrguer, etc, etc. Ali, o que é que está acontecendo? O adolescente em si está tendo muito mais prazer em cumprir essas tarefas. Tanto tarefa escolar, como tarefa caseira. Porque ele sabe que, no final, ele vai ganhar algo. Então, ele fazer ele para ter recompensa? Não, ele quer fazer para ter recompensa, mas tudo na vida tem que ter os dois lados. Adolescentes têm que dar, mas também têm que receber algo em troca. Nunca poder só Stefania pode estar à vontade. Stefania de fazer quiser cortar Kátia, quiser dizer alguma coisa, que tem problema, está à vontade. A questão, de minha ponto de vista, é boca poder só impor regra. Você tem que estimular também adolescentes, porque está naquela fase onde é que eles precisam de algo. Então, por isso que estímulo é bom. Não porque o adolescente tem que fazer algo, por exemplo, ele tem que estudar porque ele tem que sair fim de semana. Não, nada disso. Ele tem que estudar porque é uma obrigação de seu e estudo é importante na sua vida futuro, por isso ele tem que estudar. Agora, vou como pai, como mãe, vou te dar um estímulo, vou te dar reforçar tudo esse trabalho que ele te fazer. Não vi, Stefania, também sobre esse aspecto, Licen? Esse é um ponto, bastante interessante, porque me acreditar e lá na academia não te aplicar isso, porque a gente tem que ensinar uma criança que ele tem que cumprir regra, porque pelo estado de uma sociedade, ele precisa cumprir regra. Não é só ele. Às vezes, nessas cabecinhas de pensar que é só eles. Mas não, mim também tem as regras que me tem que cumprir. Me tem que ir para o trabalho na hora, me tem que cumprir as tarefas durante o dia. Para mandar na estrada, me tem que cumprir regras de trânsito. Então, e ele tem que fazer aquela sem um estado a prometer que me vai dar alguma coisa. Ele tem que entender que aquela é seu dever. Enquanto pessoa, enquanto ele tenta formar um cidadão, ele tem que fazer aquela assim sem me dar nada. Mas aí, poder pensar se realmente, de acordo com o seu desempenho, se poder fazer algum mimo ou não. Mas não é para contar que mimos, porque ele tenta cumprir esses deveres, porque é mimo de trabalhar e nunca está a tomar mimos. Né? Então ele tem que entender que é necessário. É uma coisa que é necessário, mas a gente tem que ser... Uma maneira que não tem que passar, não tem de falar na nós ali, também telespectadores que acompanham nós, pais, que aproveitar esse programa também que ganhar algumas dicas, maneira que poder fazer essa negociação ou concertação, porque um está a defender a negociação, outro está a defender a concertação. Maneira que não poder fazer isso, que é para mostrar a regra. Para definir que as regras. Por exemplo, a mim como pai, me chegar a minha filha, me diz, não, botem aula
7h30 da manhã, vou ter que ir 6 horas da manhã. Ou me tenho que negociar com ele, que é para Não. dizer assim, ou me tenho que consertar com ele. Qual é a hora que o Tiago vou ver aqui? Hã? Não está a gostar do episódio sobre isso? Não, é assim, há regras que é impostas. Por exemplo, a regra de dormir deve ser imposta. Porque nunca poder vai consertar amanhã fit, se ele tem aula às 7h30, que ele vai dormir. Não, há regras que têm que ser impostas. Qual é que as regras que não podem impor adolescentes? É de estar na hora, uso de tecnologia, principalmente hoje em dia, que eles têm poucas horas de estudo, de aulas. É que ele, né? Se quarta, né? Principalmente. Exatamente. Então, hora de dormir deve ser imposto, sim, para a família e desde pequenininho. Nunca deve impor ao adolescente a hora de dormir quando ele virá adolescente, não. Enquanto é criança, tem hora de dormir. Conforme a idade, nós vai aumentar ali um bocadinho. Por exemplo, mesmo tem um casal de filhos na casa. Minha filha tem 9 anos, minha mocinho tem 13 anos. Minha filho, de 13 anos, quer dormir na mesma hora que minha filha. Então, conforme a idade, assim, nós vai aumentar aquela hora de dormir. Mas tem que ser imposto a hora de dormir. A hora de vai para a escola, tem que ser imposto. Minha filha tem que entrar às 7h30 na escola, ele que poder sair de casa 7. Negociação deve ser naqueles aspectos concretamente? Negociação deve ser feita no aspecto de hora de sair com amigos, hora de usar computador, hora de viajar. Por exemplo, Mas me está a gostar, por exemplo, de perceber, nesse momento de que nós vivemos a pandemia de Covid-19, com aumento exponencial de casos, maneira que nós está a fazer, para, por exemplo, um adolescente para ser uma outra adolescente. Nós sabemos adolescente que respeita a regra. Exato. Maneira que nós fazer. E garinha assim, nesse preciso momento, é complicado gerir tudo isso. O que é que nós temos que fazer? Por exemplo, em termos de saída, nós temos que limitar a saída. Porque nós sabemos que é de cumprir regra. Esta sair de máscara de casa, mas esta chegar num lugar, as começar a abraçar companheiras, começar a dar beijinho, tudo mais, as começar a sentar junto, então não tem que restringir as saídas. Mas no tempo normal, não tem que dar horário para sair. Então, acho que está a sair durante a semana, está a sair no fim de semana, amigos. É claro Stefania, que... sobre essa questão ali da negociação ou concertação. Sim, muito a concordar com Kátia, porque tem coisas que têm que ser impostas e tem coisas também que nem negociáveis. Nem moda, por exemplo, a educação é uma coisa que a gente pode estar a negociar, né? Tem que ser feito porque devido a tais e tais motivos. Né? Mas, por exemplo, duas localidades, 2 centros, pronto, vou botar o nome da academia Crescer, né? Ele é um centro educativo que, no fundo, é quase a mesma coisa, né? Em termos onde é que adolescentes, crianças e adolescentes estavam lá, estavam a estudar, estavam a fazer outras atividades. Se um adolescente te frequentar um destes centros, chegar na casa e dizer assim, nunca querer ficar de mais para esse centro ali, porque nunca estou gostada lá. Ou nunca querer. Mas adolescente, muitas vezes, às vezes, quer nem justificar porquê. Só não, nunca querer. Nunca querer. Qual é que deve ser a posição da pai encarregado de educação? Tem que saber o motivo para aquela criança que quer. Porque às vezes pode ser que ele que quer porque este de fazer alguma coisa. Ou ele que quer porque às vezes pode estar a exigir. Porque ele que quer. Porque este te exigir alguma coisa que ele que quer fazer. Né? Por isso, te cabe a pais, e mesmo mim também, quando te ganham a ouvir, se tiver algum caso do tipo, a situação é perguntar o que é que te passa àquela criança, porque se algum professor fazer alguma coisa, ou mesmo alguma situação do tipo que ele gostar, ou que ele sentimento confortável, ou então se simplesmente é porque ele quer cumprir regras. Porque te acontecer que mesmo na casa, às vezes que querer cumprir regras, isto a dizer que és que querer fazer tal coisa, que és que querer fazer tal coisa. Sim. Sim, esquecer é a coisa que mais te sai da adolescente, né? Exatamente. E maneira que pais podem lidar com essa questão ali de esquecer. Porque às vezes tem regras e não me esquecer. Por acaso tem situações do tipo. Como, por exemplo, lá no centro, tem meninos que dizem assim, tia Cá, temos que esquecer de trazer livro. Tia Cá, temos que esquecer de fazer trabalho... Não, esquecer de trazer caderno, mas não tem trabalho de casa. Quando é casas perto, não te manda buscar. Se for logo lá perto, não te dizer, vai buscar, vou bem fazer. Porque um aluno que está a frequentar um centro, que pode ir para a escola sem trabalho de casa feito. Um aluno que está a frequentar um centro tem que ter um comportamento diferenciado de outros alunos que tem apoio. Então, vou ter que ser responsável. Então, lá no centro tem algumas regras que é imposta. Não é negociável. Por exemplo, a atividade de manhã está a começar às 8 horas. Então, 8 horas, todo o pessoal tem que estar lá. Tanto professores como aluno.
Liga tem um aluno que chega às 8h30, aquele outro que chega às 9h, aquele outro que chega às 9h30 e aquele outro bem a hora que ele quer. Por quê? Porque botei um horário, então há que impor o horário. Então lá, horário é imposto. Outra coisa, logo no primeiro horário, é para fazer trabalho de casa. Liga até não, tu fazia trabalho de casa depois. Não. De 8h até 9h, tu gente está a fazer trabalho de casa. De primeiro ano até 9º ano, tu gente está a fazer trabalho de casa. Liga até, não, quando não querendo fazer trabalho de casa, não, tu gente vai fazer. E se aquele professor que estiver na sala não é daquela disciplina que vai ter trabalho de casa, então bota para aquele outro professor. Bota para aquele professor, bota para fazer trabalho de casa. Então há regras que é imposta ali na centro. E no que toca a casos de moda, botava e perguntar, um aluno que quer ir para centro. E o que é que me está a fazer? Primeira coisa, me está a falar com o aluno, para saber o que é que está passando, por que ele quer ir para centro. Segundo, me está a chamar pais, me está a falar mais. Agora, tem que ser aluno, que é adolescente, mas está acontecendo adolescente. Sim, sim. Adolescente está a dizer assim, qual é que seja o argumento? Por acaso, agora me está com um que está lá a dizer, tia, por favor, você desenha a mãe que o patrão de centro. Por quê? Porque ele quer levantar cedo. Se a aula é parte da tarde. Ele quer levantar cedo. Ele tem aquele jogo que é Free Fire, que ele quer jogar com amigos. Ele tem bicicleta, que ele quer dar a volta com seus amigos. Então, se ele vai para centro, ele está chato de fazer tudo isso. Porque seus pais estão a cobrar, vai para centro e dá resultado. Então, ele quer ir. Então, num caso disso, o que um pai e uma mãe podem fazer? Bota conversar. Mas aquele adolescente, agora bota fazer uma negociação. É ali que a negociação tem que entrar. E ele é bom. Porque bota dizer assim, de segunda a sexta, bota para centro, e no fim de semana, bota para andar de bicicleta. Ou então, bota dormir até mais tarde. Nós também pegamos mais outros exemplos da negociação. Também agora, nós também acompanhar ali alguns adolescentes a dar a sua opinião sobre a maneira de lidar com regras. Não lida direito, às vezes não cumprir as regras, como deve ser. Se lida que é direito, porque na casa é tipo um troca, então cumprir os deveres e tem algo em troca, assim, comportar direito dia de semana, não tiver boas notas, meus pais te chamam sair fim de semana, dá-me dinheiro, essas coisas lá. Não poder cumprir a regra, minha mãe está dizendo que para fim de semana não poder brincar amanhã gêmica. Poder ser negociante, porque não poder estudar um dia e também fazer umas tarefas na casa, arrumar o quarto, arrumar a cozinha, poder limpar o chão e fim de semana minha mãe poder chamar para jogar e brincar amanhã gêmica. Você acha que pais e professores te impõem regras para os outros? Mais ou menos, alguns. Por quê? Porque tem alguns que realmente inscrição impor regras, mas que querem dar nada em troca. Ia ser falar e depois input. Estou a achar que pais deviam falar mais seus filhos antes de impor regras, de falar sobre as condições e também sobre o que é que eles ganham em troca. Às vezes, sempre que eles falam mais gente, a coisa já fica mais normal. E se dizer, se botar uma nota boa, não levar para tal lugar, não dá para tal coisa, vai ter mais motivo para fazer isso. E você acha que pais e professores te impõem a tua regra? Sim, te impõe, mas nós bem. Sociedade Aberta, hoje a falar sobre adolescentes e regras. Não te lembrar que esse programa também é acompanhado através de TCV Internacional e na página de Facebook da RTC. Pode acompanhar lá e também pode participar do programa. É 594 9714, 594 9714 ou deixar comentários na página de Facebook de Sociedade Aberta, modo alguns telespectadores já tenta fazer nesse momento ali. Stefania Horta, portanto, cientista social e também bem da Academia de Estudo Crescer. Qual é que a leitura que está a fazer sobre o comentário dos adolescentes que não acompanham a alegria assim? Os adolescentes, estou a porque se os pais querem conversar mais antes de impor uma regra, e uma coisa também que me tem notado realmente, mesmo às vezes nós professores não temos tendência somente a dizer que aquele criança, aquele adolescente, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele pode fazer, mas gente que te explicasse. E é importante que ele diálogo, o modo como estava a te dizer antes. É importante dialogar com aquela criança para explicar-lhe o porquê
daquela regra, para ele poder fazê-lo sem ser às escuras e já está fazê-lo com mais vontade. E também, outro ponto que eu falar acerca de negociar este cumprir as regras ou não, né? Porque lá ele também funciona como um estímulo. Que as crianças dizem às vezes, não, tinha regra, nunca te pode fazer isso, nunca te pode fazer aquilo outro. Li que este adolescente falando uma coisa que se a mãe te mandar cumprir, mandar fazer umas regras, ele te fazes, mas depois, fim de semana, ele está para passear, ou ele sabe que... Mas também é importante quando o pai está a cumprir aquela promessa. Porque se já se prometer que se aquela criança terá nota de direito, ou se ele fazer tal coisa, ele te levar para tal lugar, ou ele te deixar para brincar, é importante ele cumprir. Porque às vezes tem pais e tem professores que te cumprem essas palavras. E já aquela criança... Quando é assim, é fácil do adolescente entender que a legitimidade daquela regra que é colocada? Sim. Quando é dialogado, quando explicado, de modo tudo na vida a gente tem que falar, a gente tem que explicar e entender. O modo que se dizer é falando que se entende. Então, assim que aquele adolescente já está a cumprir aquela coisa mais facilmente, já ele quer fazer só para fazer, mas sim porque ele sabe o que é que ele tem de fazer. Kátia, para a experiência de lidar com adolescentes, esta cumprir regra é por medo de punição ou porque é obediente, de uma forma assim geral? Não, de uma forma geral, esta cumprir a maioria das vezes por medo. Por medo do castigo, por medo da represária, por medo de pais sem algo. E que deve ser assim. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos comunicar, desde muito cedo. Porque quando nós temos uma boa comunicação dentro de casa, nós que precisamos para nossos filhos sentir medo de nós. Por exemplo, várias vezes um aluno te traz nota baixa. Ele quer te mostrar se mãe, mas seu pai. Por quê? Porque ele tem medo do castigo em si. Ele tem medo do que te espera na casa. Mas nós temos adolescentes que, mesmo tirando nota baixa, eles têm aquela abertura mais pais, eles chegaram a falar mais pais, eles explicar porque que está a nota baixa, e pais têm que poder ajudar. Mas já que tem medo, o que é que está a fazer? Deixa eu ver já um aluno está a fazer isso, que é, por exemplo, se extrai 9, esta balestra transforma ali em 10. 10 já é um positivo baixa, mas é um positivo. Se tiver um sinal de mal, mas ele está quase modo um certo, isto acaba de ajustar, que é para eles poder dizer que não, afinal, ali é um outro acerto. Ou seja, quando vou ter medo de bom mãe e bom pai, vou até conseguir comunicar mais. Então, é uma obediência. Ele é um medo que vou ter. E a obediência deve ser de acordo com diálogo, de acordo com conversas diárias entre filhos. Outra coisa que adolescentes falam na reportagem sobre algo de negociação é muito importante, porque se não bem sentado ouvir dado de adolescentes, nós acabamos para chegar à conclusão que adolescentes é rebelde, de modo que muitas vezes pessoas estão a dizer, ele está naquela fase de adolescência, ele é rebelde, ele quer cumprir regra, ele quer saber de normas, etc, etc. Não é isso. Adolescentes, o que eles precisam? Eles precisam de apoio, eles precisam de conversas, eles precisam de alguém escutar, sem julgamento. Eles precisam também de alguém estender as mãos. E o que é estender a mão? Estender a mão significa, vou-te cobrar para estudar, para tirar boas notas, mas também vou-te tratar com carinho, vou-te prometer algo sim, mas só que a promessa tem que ser algo que vou-te poder cumprir. Nunca poder dizer em filhos, quando está a levar na Feira Grande, para Lisboa, se nunca te poder, vá para Lisboa. Agora, se não te poder, vá para Santo Antão, não está dizendo a filhos, estudar, vou passar, que bom resultado, não está a passar uns dias na Santo Antão. Por quê? Porque não está a poder levar minha filha para Santo Antão. A promessa de negociação tem que ser definida logo no início, mas bem pensada. E pais têm que dar o exemplo. Outra coisa sobre regra que não tem impor para adolescente. Muitas vezes pais têm impor regras e professores também. Têm impor regra, mas tens que cumprir. Ou seja, pais estão a dizer assim, experimentar a bebida é errado. Mas todo dia o pai e a mãe te chegar com uma garrafa de cerveja na mão. Então, há regras que não tem que, antes de não falar, não tem que parar para não pensar se não te tem que ensinar que exemplo.
que ali na Cabo Verde Qual é que aconteceu. deve ser exemplo nesse caso, Licente? Exatamente. Sabendo em conta que na Cabo Verde, de maneira que não está em termos de nível de alcoolismo. Exatamente. Então, ali na Cabo Verde não precisa também ensinar, que exemplo, porque não adianta não falar. Não tem que vá na prática. Me quando um desenha fit, bebida é prejudicial na adolescência, cigarro, ele está fazendo mal para a saúde, nunca pode estar dentro de casa de fumar cigarro. Nunca pode estar a sair na rua, enquanto minhas filhas têm de beber um Coca-Cola, um sumo, não está lá com um cigarrinho na mão. Nunca pode sair minhas filhas, não está dizendo as filhas que a bebida é prejudicial, mas mim, como mãe, ou aquele outro como pai... Nunca bota a tomar o que é que está a tomar, mas bota acabar para tomar bebida nessas frentes. Exatamente. Bota a tomar bebida nessas frentes e bota a tomar 1, 2, 3, 4. Que é coisas que não tenho notado na Cabo Verde. Por exemplo, me tem como hábito, quando não sei minhas filhas, não está beber um Sprite ou um café. Nunca não está beber bebida minhas filhas, nem no jantar. Não está tomar um vinho na casa, numa ocasião especial, mas não está tomar uma taça. Minha marido, mas nunca está sair na rua, minhas filhas, que é para baixo de beber cerveja, amigos, que filhos lá, ou então me sou uma coisa. Porque é metida aí do caixa que bebida é errado. Nunca está a fumar cigarro, porque já me explicaste que cigarro é mariote. Outra coisa em relação a professores. Professores têm tendência a impor alunos. Vou ter que fazer trabalho de casa, vou ter que chegar na hora, vou ter que trazer material. Mas muitas vezes professores que te levam material para a sala de aula. Muitas vezes professores é atrasado. Então, qual é o exemplo que nós te dá adolescentes? Nunca pode dizer um adolescente que ele tem que chegar às 8 horas, se tem que chegar às 8h10, 8h20 na sala de aula. Nunca pode dizer um adolescente, vou ter que fazer trabalho de casa, se nunca fazer plano de aula. Então, não tem que já de teoria, não passar para a prática, não ensinar através de exemplo, dentro de casa e também na escola. Porque adolescentes... Já me Stefania também o que é que ele está sobre essa questão querem aprender, mas que exemplo? Da questão de que maneira, né, que a questão de exemplo, né, poder servir nessa questão de regras, adolescentes lidar com regras. Não há da Cátia que lhe está dizendo, ela apontar alguns casos em concreto. Sim, estou de acordo com ela, porque às vezes, moda que me tinha feito referência também, professores ou mesmo pais estão de filhos para que estes exigidas cumprem uma regra, mas estes que te cumprir. Por exemplo, ele dá seu exemplos onde que não te exigir porque os adolescentes, crianças e adolescentes chegar na hora, mas não quando chegar na hora, por exemplo. Ou então a gente tem algumas atitudes irresponsáveis que isto não faz, que isto é captar tudo. É em modo esponja. Qualquer coisa está capital que é para tentar transformar num argumento, às vezes, até contra aquele adulto. Né? Porque é coisas que estou a e que te estou a ser pôs na prática. Ou seja, me te exigir para fazer alguma coisa, mas a mim que te fazer. Né? Então, maneira que deve ser a atitude de pais e professores? Professores, muito fala mais a nível de professores, porque aí nunca tem filhos. Então ainda que está a lidar com adolescentes. Sim, então lidar com adolescentes. Lidar com adolescentes sim, dentro de casa. Dentro de casa é diferente do que lidar com os adolescentes, né? Sim. Nós lá na academia, não te querer, para além de ser professores, para além de estar de lá, te ajudar nesses deveres, não te tentar ser amigos. Não te querer para não ser pessoas confiáveis, onde é que nunca te dá só naquela parte do conhecimento, né? Às vezes só tem algum problema na casa, que só te conseguir cumprir alguma regra, alguma discussão, mas se os pais, a chegar a nós, a contar-nos ele, de falar-nos sobre esse assunto, de maneira que não podem ajudar, né? Porque, às vezes, mesmo se os pais também te chegar a nós, a perguntar-nos o que é que não podem fazer que é para ajudar aquela criança a acatar as regras, porque ele que te tu vi. E, às vezes, pais é que te saber conversar com aquela criança ao ponto de saber tudo o que é que te passa sobre a sua vida. Né? É mais nesse aspecto ali, sim. E na visão de centro, nessa questão ali da regra, de saber ouvir também e perceber, porque às vezes pais que podem estar a perceber algum tipo de comportamento de um adolescente. Exatamente. Lá no centro, eu sempre a dizer, lá é um centro, não é só para orientar a parte académica em si, mas também para trabalhar a parte comportamental e ético, que é fundamental, porque não adianta não ter alunos de 18, 19 e 20, mas naquela parte comportamental, não tem alunos que têm deficiência. Então, o objetivo do centro é ouvir crianças,
ouvir adolescentes e tentar o máximo possível ajudar naquela parte emocional, porque é fundamental. E lá, professores têm que ser vistos também, muitas vezes, como pai, como mãe. Mas um pai e uma mãe diferenciados, porque lá boca poder julgar. Porque mesmo ter um adolescente na casa, a tendência é muitas vezes querer julgar o comportamento em si. Mas lá boca poder. Lá boca tem que saber escutar. Não é só ouvir, boca tem que saber escutar, bem escutado, sem julgamento e tentar ajudar. E não tem feito isso. E na casa, mesmo ter um adolescente na casa, o que é que não está a fazer, mãe filha? Primeiro tu ouvir. Depois não analisa o que é aquela situação e forma como deve ajudá-la. E sem não julgamento. Tem casos de adolescentes que muitas vezes escutam comunicar muito. Escutam comunicar. Mas por que escutam comunicar mais pais? Porque há um distanciamento entre pais. Por exemplo, uma coisa que eu reparo ali na São Vicente é assim, filhos te chamar pais de você. E isso tem trazido uma certa distância de relacionamento. É claro que às vezes tem aquela confusão de pai e mamãe que podem ser amigo de filho. Nunca te concordar. Pai e mamãe tem que ser amigo de filho, sim. Agora, é ter página 10. Bota ser amigo de filho, ter página 10, e a partir de página 10, boa é mãe. Boa é pai. Então, você tem que impor a autoridade de pai e de mãe. Por quê? Quando nós somos amigos de nossos filhos estão confiando em nós. Qualquer coisa que passa a mais, esta tem aquela abertura de comunicar nós, de falar e de buscar ajuda. Mas quando tem uma lacuna, um distanciamento entre relacionamento pai e mãe, mas filhos, então a primeira ajuda que este vai buscar é de onde é? É nas seus colegas. E conselho de colega, não saber que não funciona. O colega te vai dizer o que ele achar que ele devia fazer. E não é certo na maioria das vezes. Então, é bom, pais, ser amigo de filhos. É bom passar a filhos aquela confiança de não está ali, vou poder contar comigo, para o que der e vier. Mesmo que é algo errado. Bem, falar a mim agora é uma boa te sentar, te analisar a situação, te ajudar a resolver. Então, o que está a faltar no seio familiar é confiança entre pais e filho, que é para poder ter mais orientação em relação a adolescentes e também para adolescentes poder ser mais obediente. Mas obediente no sentido positivo, não obediência no sentido de medo. Não tem que fazer para minha pai que chatear. Não tem que fazer para minha mãe colocar de castigo. Não. Por exemplo, minha filha está a sair de escola X hora. Então, dependendo de distância quando está a morar, minha filha tem que sair de escola e ir para casa. Nunca tem que dizer minha filha, não, se você chegar na casa, não tem que dar porrada. É claro que ela vai para casa todo dia. Aquele medo vai levar a porrada. Mas se não tem uma comunicação assertiva, minha filha de sair de escola, ela vai para casa direto. Por quê? Porque minha mãe está a falar e vamos explicar por que ela tem que sair de escola para ir lá para casa. Principalmente agora, na altura de Covid. A questão de confiança entre pais e filhos adolescentes, maneira que ele pode ser construído, Stephanie Horta? Essa questão de confiança ele é um coisa que está a ser construído desde pequenino, desde que ele criança é pequenino. Quando um pai que te falha ou uma mãe que te falha a ser palavra, que ele te cumprir, quando ele te dizer ser filho que ele te vai fazer tal coisa, ele te cumprir mesmo que pode ser um sacrifício, mas ele te cumprir aquela palavra, que o menino te começar a confiar nele. Já ele saber que esse pai é uma pessoa honrado ou ser mãe, né? Então, a partir daí, ele está começando a construir laços cada vez mais fortes. E quando uma criança está passando o que ele faz, criança para adolescente, é lá que pais devem investir. Eles devem reforçar aqueles laços dele mais filhos, que é para poder ajudar aquele menino na qualquer situação. Porque ao invés de ele desabafar com seu colega, mas sem mãe também saber o que é que passa aquele. Né? Mas isso ele tem que ser um relacionamento mesmo de confiança, um relacionamento de respeito entre aqueles dois lados, onde que já tens daquela criança, já ele te dizer, não, me tenho a mãe com minha amiga, ou me tenho a pai com minha amiga, porque nunca lhe decepcionamos, nunca lhe faltasse a palavra, né? Então, ele é uma coisa bastante importante, já que aquele adolescente já está começando a tomar novos rumos, e já ele está a saber, ele tem seu pai lá ou sua mãe como um porto seguro, né?
qualquer coisa que ele mexe, ele sabe que ele tem ser mãe ou ser pai lá. Mesmo que ele fazer uma coisa errada, ele quer te esconder porque ele sabe que ser mãe ou ser pai, mesmo que as brigar a ele ou chatear a ele, mas este fazer ele é amor, né? Porque tem forma maneira como pode dizer, chatear um menino ou mostrar-lhe que é boca de contente que é atitude, mas é amor. Né? Uhum. E não te lembrar aos telespectadores que eles podem participar, SIC 94 97 14, e também já comentários na nossa página no Facebook. Esse programa também é transmitido através da página de Facebook da RTC, da TCV e TCV Internacional. Agora, nós também ouvi também alguns depoimentos de professores a falar sobre essa questão de adolescentes e regras. Acho que isto é uma maneira de ligar que as regras, isto que está cumprir regra. Primeiramente porque acho que as regras são impostas, já nem negociadas para pais. Pais te chegaste a dizer, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, pais que te pensar, se de gostar de tal coisa, se de gostar, se de pensar que os adolescentes. Acho que por isso que as regras já nem é bem recebido. Então, acho que te seguir que as regras. Bom, adolescentes, a experiência que eu trabalho mais, acho que de gostar muito de regras, quando vou falar que regra, geralmente tem tendência a ir contra a regra. Quase tudo tem tendência a ir contra a regra. Mas tem formas de não poder lidar com isso e dobrar, né? Em vez de usar a palavra regra, não usar outras palavras, sinónimos, para tentar ludibriar mais para nós lá. Minha experiência, não estou a que os adolescentes a lidar com regras bem. Regras sempre, cada centro tem seu modo de trabalhar. Regras impostas, mas às vezes regras com crianças, às vezes de negociadas é bom, porque trocar experiência é sempre bom, para aprender para ter outras coisas lá também para trazer e depois para pôr em prática, é sempre bom. Minto que regras devem ser impostas e também negociadas. Por quê? Porque lidando com adolescentes, sempre não tem que saber negociar mais, porque isto é aquela tendência a ser rebeldes. Mas tem certas coisas que nós, como pais, encarregados de educação e professores, que não devemos fazer, não devemos impor, porque isto tem que ter aquela autoridade como professor e como pais, né? E negociadas? Isto deve ser negociadas porque adolescentes têm aquela tendência a saber dizer não, isto valeu contra. Então, como negociar uma forma de fazer aquela coisa e sim, escrever tudo aquela rebeldia. Então, é como diz para fazer uma coisa que fazer. Vou dizer, ok, fazemos aquela coisa lá assim, depois não te fazer isso, depois não te ter boa recompensa por ter feito isso. Então, quando não te fazer isso, aquela rebeldia te tinha um guizinho a entender coisas melhores. Acho que devia ter uma negociação, um acordo entre ambas as partes, onde que pais ou encarregado de educação, professor, devia entrar em acordo, dizer, por exemplo, eu sei hoje noite porque é dia de semana, mas as pessoas podem ir bem sábado porque é fim de semana. Aí já tem um acordo entre ambas as partes e não impor, eu está bem e pronto. Regras têm que ser impostas, mas também têm que ser negociadas também. Por quê? Porque nunca pode simplesmente me jogar num aluno. Basicamente, tem que impor linhas motas, trabalhar mais, tem que negociar mais, de maneira que eu quero trabalhar mais também, porque me tem que ver essa maneira de trabalhar e para minha aula se correr da melhor forma possível. Você acha que essa pandemia bem complica essa questão ainda mais dessa forma de agir, de lidar dos adolescentes em cumprir regras? Sim, com certeza. Por serem adolescentes, já vão contra regras, já está bem contra regras de qualquer maneira, né? E quando não te encontrar na situação de pandemia, de Covid no nosso país, no nosso mundo, é aquele momento que eles deviam ter mais obediência à regra, aquele momento que isto acaba muitas vezes por ser rebeldes a ordens, rebeldes às regras. Acho que ele muda assim, acho que ele muda bastante. Porque antes já tinha a regra, jovens que estavam respeitados, imagina agora que isto que pode fazer aglomeração, isto que pode andar sem máscara, isto que pode estar tudo no companheiro e não ter que adolescentes que têm de seguir regras, não ter de sair de escola, numa multidão, sem máscara, isto que de fazer distanciamento social, acho que respeitar. E com a pandemia, isto piora a situação. A pandemia muda a forma de regra em tudo, né? Em todos os aspectos da área já foi a pandemia mudar, porque agora não está a trabalhar sempre com máscara, antes não era com máscara, agora não trabalhar um pouco distanciado por questões sanitárias. O que é que você está a dizer, encarregados de educação, de como criar e impor regras para se educando?
Acho que a primeira coisa é o que é que me está a dizer papéis ou encarregados de educação, é pensando que os adolescentes. Nesse outro chegar, impôs uma regra, diz que eu tenho que fazer isso ou aquilo. É pensar nisso, dizer se está preparado para fazer aquela coisa, por que isto está de tal maneira, por que isto tem tal comportamento, por que isto é assim. E não chegar a impor, tem que tentar, pontos esse lugar, ter empatia, tentar perceber por que isto agir de tal maneira. Acho que é isso. Você acha que o que devia ser dito a pais e encarregados de educação de maneira que devia criar e impor as regras? Bom, muito pensar que não deve sempre vai a partir da conversa e negociar. Sempre não deve tentar conversar, mas olha a origem, por que as crianças que te obedecem tão assim? Será que não falhar em algum momento na hora de não ensinar? Será que não falhar na hora de não trazer aquele ensinamento lá quando já era mais menino e hoje te torna mais rebeldes? Então sempre vai para a origem e tentar negociar mais, tentar olhar porquê. E com isso, quando não obter aquela resposta do porquê, não tentar lidar com cada situação, sendo que cada menino é cada menino, cada situação é cada situação. Programa Sociedade Aberta, hoje está a falar sobre adolescentes e regras, portanto, lhe nos conversa, de que é nada, nós abrimos linha para receber nossos telespectadores, nós temos alguns comentários ali também na página de Facebook, mas nós lançamos um olhar rapidamente sobre o que dizem os professores ali, Stefania Horta, muito gostar de, pronto, o que tu achas, o que os professores dizem, tem mais alguma coisa a acrescentar, a concordar, a te concordar? Sim, te concordar em parte, porque... a gente é que a base de tudo é diálogo. E quando a gente conversa com os adolescentes, porquê que a gente porquê de que as regras já te torna mais fácil de cumprir e já te torna a coisa mais de uma forma mais suave. E ainda por cima agora não te passar por essa fase difícil, né, dessa pandemia, onde é que a gente olha e um professor dizer isso e a gente olha todo dia os adolescentes, quer dizer, não só crianças, não só adolescentes, então é adultos, dificuldade na cumprir as regras, de usar máscara corretamente, de usar álcool gel, de manter distanciamento social, já adultos têm dificuldades em cumprir as regras, quanto mais agora um adolescente que ainda está naquela fase difícil, está naquela fase de entender essa pessoa, então é uma situação bastante complicada, mas quando tem diálogo, a coisa te torna mais flexível e já é possível começar a acatar as regras de forma mais suave. Não tem alguns comentários ali, não tem Solange Enzo Miguel, que lhe te falar sobre ali na página de Facebook de Sociedade Aberta, onde é que ele te falar sobre essa questão da negociação, que deve ser... E ele te pedir negociação, também imposição, ou seja, ali no fundo ele te diz assim, tem que ter uma boa comunicação. O que Kátia teria para dizer sobre o que esse telespectador de nós, portanto, que Solange Enzo Miguel é que manda a mensagem? Comunicação é a base de tudo. É fundamental no seio familiar. Porque, através de uma boa conversa, nós passamos a conhecer qual é que os reais problemas de nós adolescentes dentro de casa e também na escola. Uma boa escuta está a fazer com que nós julguemos comportamento de filhos dentro de casa e também na escola. Por exemplo, na escola não tem alunos que chegam constantemente atrasados. Então, qual é que é a atitude de professores? A maioria das vezes, em vez de procurar saber o porquê que o adolescente está chegando atrasado, isto começa a julgar. Não, ele é atrasado. Pode deixá-lo para lá. Ele é atrasado, ele é sempre assim, ele que está interessado na aula, etc, etc. Mas a coisa não é bem assim. Então, na escola não deve ter um papel de ouvinte com o professor. Saber o porquê que o adolescente está comportar de determinada forma. Um adolescente é agressivo na escola ou na casa, também não vai em busca do porquê da agressividade em si. Então, através de uma boa comunicação, através de uma boa escuta, sem julgamento, nós conseguimos ter uma boa relação com adolescentes. Então, costumo dizer lá no centro que essa teoria de adolescência é uma fase complicada. Não é complicado. Não tem que avançar porque não tem outro telespectador ali na página do Facebook, que é Carisna Fonseca. Agora me está a lançar essa questão ali para a Stefania, se a Kátia também quiser fazer algum comentário depois de fazer. Ele está a parabenizar o nosso programa, não te agradecer, mas depois também ele está a dizer para onde ele te agradecer para esse tipo de debate ali de ser falado abertamente, mas ele está a algo ali. Ele está a dizer, excesso de cobrança, vezes está a resultar na baixa
autoestima e também frustração daquele adolescente. Stefania Horta, qual é que era comentar sobre isso? Sim, porque às vezes nós é mais rápido, por exemplo, na julgar ou na cobrar, mesmo não se tratando de adolescente, do que a elogiar, por exemplo, né? É fácil vou apontar dedo, vou dizer, vou fazer tal coisa, vou devia ter feito, ao invés de gente dizer, não, vou fazer menos bem, mas a próxima vou poder fazê-lo de forma correta, né? Às vezes, aquele elogio já te incentivar aquele adolescente a prosseguir, né? Nunca fiz ele das vezes lhe sim direito, pronto. E maneira que é forma de um poder melhorar, né? Já está a começar aquele diálogo onde é que me poder explicar a maneira que vou poder melhorar o comportamento e a cumprir aquela regra na íntegra, né? Porque às vezes pode ser que a boca explica aquela pessoa direito. Filipe Pina Antunes. Deixa-me só dizer uma coisa ali em termos de autoestima, que é assim, hoje não tem esse problema na nossa sociedade e na camada educativa. Não tem pais que criticam alunos, eles criticam filhos em relação à nota. Então, isso tem causado frustrações na camada de adolescentes. Por quê? Pais, quando um filho que traz nota que ele tenta desejar, que é 18, 19 e 20, tendência é criticar. E muitas vezes ele está a esquecer que aquela nota, que aquele trabalho é fruto do esforço do filho ou da filha. Então, nessa questão ali sim, não precisa repensar. Não tem adolescentes frustrados por causa de excesso de crítica, porque vou ter que ser sempre o melhor aluno, vou ter que ser sempre o melhor filho, vou ter que ser sempre o exemplo da sociedade. E muitas vezes, o que me, Kátia, traz conclusão é que pais te colocar uma responsabilidade sobre adolescentes que não é de seus. Um aluno, quando ele traz uma nota de 15, por exemplo, vou te dar parabéns. Depois vou te sentar mais ele, agora vou te explicar por que ele quer trazer 18 nem 20. E vou te incentivar lá a próxima vez a estudar mais, ou então a fazer um resumo, etc, etc. Agora, Kátia, não tem que avançar, não tem um telespectador na linha, não tinha também... Mas antes desse telespectador aqui lá na linha, Filipe Pina Antunes te pergunta diretamente para a Kátia, ele te pergunta, amigos de filho, até página 10 significa o quê? Quer explicar rapidamente? Ok, amigos de filho significa, vou ter que saber ouvir sem criticar, vou ter que apoiar quando eles precisar e vou ter que orientar no caminho direito. E vou ter que transmitir confiança. Até página 10 por quê? Porque teu pai está a esquecer de papel de pai. E está a ser seu amigo. Ou seja, tudo coisa errada de filho, este passa a mão na cabeça. E não pode ser. Vou ter que ser amigo, mas também vou ter que chamar atenção quando vou que o filho te desencaminhar. E agora nós temos um telespectador na linha, Raquela, de São Felipe, na Ilha do Fogo. Boa tarde, Raquela. Boa tarde. Não está gostado de ouvir comentários sobre esse tema. Liga-nos ali a falar hoje sobre adolescentes e regras. E se tem alguma questão para nós convidadas? Sim, e senhora Kátia estava a falar. Então, concordo plenamente com aquilo que estava a falar mesmo. Então, assim, nós nunca podemos cobrar se não nunca mostrar algo diferente para melhorar, assim, né? Imagina, não está falando um adolescente que bebe, que fuma. Mas, no fundo, a nunca se mostra aquele exemplo. Não se está falando para que bebe, para que fuma, mas estou já, por exemplo, com cigarro, com bebida, e que ela não acaba para pôr aquele adolescente confuso. Não está falando assim, não. Minha pai está falando para que bebe, para que fuma, mas a ele, esse está bebe, esse está fuma. Afinal, o que não deve fazer? Siga esse exemplo, ou então, fazer diferente. Ou fazer o que a Chita está a dizer. Exatamente. E alguma questão ali para nós convidadas? Nunca percebe, não. Tem alguma pergunta ali para nossas convidadas? Não tem noção para a senhora Kátia. Pode avançar. Por exemplo, se a mim tem uma irmã, é adolescente, então queria saber, para a dona Kátia, para falar a mim profundamente, assim, mora quem deve ajudar como um adolescente, para tentar mais entrar nessa vida, assim, para tentar saber mais sobre ela, assim, para saber lidar com ela. Como se não sabe, fase de adolescência é complicado. E tu ali nunca consegue lidar com ela. Está bem, nós agradecemos a participação, Raquela de São Felipe, na Ilha de Fogo.
Cátia Araújo Leite responder logo a seguir. Pois é, dona Raquel, é o seguinte, trabalhar uma adolescente não é fácil, mas como é o caso de irmã, então tem uma forma que é possível, que é assim, aproxima mais, seja amiga de boa irmã. Quando boa amiga de boa irmã, ela tem confiança na boa. Então, se ele tiver de passar por qualquer situação, ela te vai contar. Principalmente na fase de namoro, que hoje na Cabo Verde eu tenho notado que não tem violência no namoro. Então, é fundamental que adolescentes busquem apoio na família. E como você é sua irmã, então, se ele tiver alguma preocupação no que toca namoro, ela te vai falar com você. Se ele tiver alguma questão, para além de namoro, por exemplo, alguma preocupação com seu corpo, porque ele está naquela fase onde ele está sofrendo transformações físicas e também psicológicas. Então, ele vai buscar ajuda na você. E ali você vai poder dar conselho. Porque é melhor família dar conselho do que buscar conselho em amigos. Porque amigos que têm conselho para dar no sentido positivo. Porque a maioria das vezes eles têm mesmas idades, então este vai dizer é uma coisa que é mais rápido, que vem na cabeça, que muitas vezes traz mais consequência. Então, base deve ser você conversar com a você irmã. E você escutar sem julgar. E se ele tiver necessidade de você esclarecer alguma coisa, você esclarecer. E outra coisa que não precisa ali na Cabo Verde, não falar de coisas de forma aberta, sem tabu. Porque na Cabo Verde não usa o tabu. Então não te confundir adolescentes. Se namoro, não falar sobre namoro de forma aberta. Se questões como menstruação, não falar de menstruação aberta, sem tabu. Se questão de mudança de corpo, seio, tamanho e de forma ele diz assim, ele ficar em dúvida, ele te mostrar que alguma dúvida sobre a questão ali da troca, ele te acabar mesmo para afirmar, dizer assim, que deve pôr condição de ter troca, não te dobra algo em troca, fazer algo ali, não te dobra em troca, porque esse de troca é bom, ele te diz, tem que ser em troca, ele depois pode não está gostado do comentário da Stefania, essa questão de cumprir, não te dobra algo. Tipo um pagamento, né? Sim. A mim que eu acho que se um adolescente tem que fazer alguma coisa, tem que dar algo em troca. Né? Pode dar um estímulo. Que ele troca pode servir como um estímulo para ajudar a fazer aquela coisa, mas nem está pensar nem que ideia naquela coisa que me estava a dar. Ele tem que fazer porque tem que ser feito, né? Ele tem que fazer porque nós tudo tem regras para cumprir e assim deve ser. Mas a gente tem que explicar-lhe o porquê que não tenta pôr aquela regra, que não é só por vontade de colocar, mas porque é para bem de ser pessoa, né? E que ele, por isso que me diz, esporadicamente a gente pode dar-lhe um mimo, né? Um incentivo. Mas é para ele ficar com aquela ideia que não, tem que fazer tal coisa porque minha mãe me dá uma coisa. Não, tem que fazer tal coisa porque é aquele lá que é correto. E não tem mais um telespectadora na linha, agora Natalina, na Ilha de Sal. Boa tarde. Boa tarde. Não está a gostar de ouvir os comentários? Também questões, se tiver. A minha comentação social porque um país, de facto, tem que divulgar mais seus filhos. E também porque só um menino que com nota baixa, você tem que chamar de burro, você tem que chamar de essa coisa, porque ele está a ficar desmotivado. Porque nós também, um apelo também como você, porque jovem de hoje em dia está muito dentro da tecnologia. Desde que andava a aula, então um país que teve de mal para levar, porque às vezes mesmo estuda, porque mesmo tem 50 anos a 12º, de outra coisa já se falava, às vezes o professor está na aula, toda explica, se para meninos adolescentes para o professor prestar atenção, está a ficar na coisa, porque, e também, do que Dona Cádia falei, vou ter que pôr regras, ele tem que ter hora de estudar, ele tem que ter hora de chegar na casa, porque o filho quer ser melhor amiga, vou ter que ser compatível com ele. E também tem pais, um filho do teu namorado, está a ficar te impor. E se tem um coisa para falar, ele que te pode falar. Por acaso, do Dona Cádia fala a mim como concorda com ele, porque filhos, vou ter que ter hora para chegar para a escola, vou ter que acompanhar. E modo que os pais, escrever o menino na escola, no fim do ano, como que eu tenho resultado,
Este vai brincar com a professora, ele é uma coisa que é errado. E alguma questão ali para nós convidadas ou era só os comentários? Não, por acaso não gosto de palavras de tudo que é convidado, se fala direito. E por acaso é uma coisa de ver, menino, todo. Sim? Sim, nós e tu vê. E fala direito porque quando um menino tem uma nota, vou fazer o motivo que ele bota motivar, vou dizer assim, não, vou te ver estudar mais, mas vou cada vez mais burro. E vou também um menino. Ele tem hora para estudar e tem hora para coisa. E não estou vendo muito, não saber porque hoje em dia usa muita tecnologia, que é o que está no Facebook, ele não deixa todos de tudo. Porque a gente ouvindo às vezes de ficar no Facebook, acho que está concentra. É verdade. Se não te agradecemos a tua participação, Natalina. Tá, muito obrigado. Nada. Pronto, e notei ali também, ali na Facebook, agora tem uma pessoa que te assinado para VP Garcia. Creio que perguntei para a Kátia diretamente, porque a Kátia que falar desse assunto ali assim. Ele diz assim, maneira como pessoa que é fumante pode ajudar seu filho a não ser fumante? Boa pergunta. É chato ser fumante. Ou então, é claro que um pai que está chato de ser fumante de um dia para o outro. É começar a tomar pequenas medidas. Por exemplo, boca de fumar na casa. Boca de colocar bom maço de cigarro em lugares que criança toia. Bota evitar entrar na casa com cheiro de cigarro. E depois, agora, quando vou tomar consciência que aquilo é errado, bota começar a criar hábito de diminuir o uso e o consumo do cigarro até vou largar cigarro. A primeira medida é começar a afastar massa de cigarro e cheiro no pai em si, dentro de casa. E outra coisa que não tenho reparado também, pais de fumar, depois te dá filho cinzeiro para botar no lixo. Pais de beber cerveja, te dá filhos garrafa de cerveja para botar no lixo. Ele é errado. Então, primeira coisa, boca de beber na casa, boca de beber frente dos filhos, a não ser ocasião especial, um aniversário, um jantar especial, bota tomar uma cerveja ou uma taça de vinho, mas de forma consciente e bota explicar o porquê que te acontecer isso. Porque que minha bom mãe te tomar aquele vinho. Ou minha mamãe te beber aquela cerveja. E não está constantemente. Tem casos, por exemplo, que filhos te abrir. Te acontecer, porque me saber lá na centro, te abrir frigorífico, tem mais cerveja do que água. Ou então do que sumo. Então, boca tem moral de dizer, bo filho, acabou a beber. E outra coisa, boca tem um risco em si. Quando a boca tiver na qualidade de adulto, boca tiver na casa, boca tem um risco de o adolescente vai experimentar bebida. E a maioria, às vezes, quer experimentar bebida na rua, está experimentar dentro de casa. Ou porque pais te comprar chá na casa, para consumo próprio, ou então porque pais te mandava comprar. Várias vezes, já não é a minha zona, pais te mandam meninos vai comprar vinho na copo. E minha Kátia já olha, a criança está experimentando a caminho. Não tive que chamar pai a atenção. Então, já nos quase para terminar, é a hora de vos outras considerações finais sobre esse tema que nós lhe abordar. Nós tem vários comentários ali, nós aproveitar para agradecer todos os telespectadores que tinham comentários, mas é a hora de considerações finais. Primeiro, Stephanie Horta, enquanto cientista social e também coordenadora da Academia de Estudo Crescer, o que estava a dizer pais encarregados de educação e adolescentes também que te acompanham hoje nessa hora, Alice? Papéis, eu queria dizer o seguinte, que é importante estreitar relacionamentos, né? Manter um bom diálogo, tentar falar nos adolescentes sem julgar, tentar entender, tentar colocar de slot e tentar estar mais perto, porque é só assim que a gente acaba de saber o que é que está a passar com aquele adolescente, tanto dentro como fora de casa. E várias vezes adolescentes é uma coisa dentro de casa, dentro de casa, diante dos pais é um, e quando os pais que estão presentes é outro, né? Então é importante a gente saber exatamente a maneira que nossos filhos estão a comportar dentro e fora de casa. Porque às vezes fora de casa também, ainda mais adolescentes, têm tendência a ter aqueles grupos pares, né? Isto já às vezes levar para seus colegas, isto já levar para seus amigos. Se que tem alguém dentro de casa como suporte, se que tem alguém dentro de casa que está a confiar, é que te contar o que é que te passa aqui. E já te torna mais difícil de cumprir com as regras. Ou então, se o menino tem uma nota boa, não é para só somente criticar, mas também para elogiar, porque ele teve maior parte de acertos, né?
que da próxima vez ele pode ter um melhor resultado, mas acima de tudo, diálogo. Kátia, também, rapidamente. É assim, pais precisa ser mais aberto e mais comunicativo, porque através de diálogo nós conseguimos ter filhos saudáveis psicologicamente e emocionalmente. Então, não conversar com filhos, não ouvir filhos, sem julgamento, não ter mais empatia para os filhos e professores lá na escola, não julgar menos, não procurar ser professor pai, professor mãe, ou então professora tia ou tio, e não apoiar, em vez de não estar sempre ponta dedo, não apoiar, não seja mais empático. Outra coisa que eu falei de falta não conversar mais. Que não interrogar as mãos da polícia judiciária. Não fazer uma pergunta hoje, uma pergunta mais logo, uma pergunta amanhã, não bate coxa nos filhos. Não saber qual é que é a necessidade real de nos filhos. E não seja um pai e uma mãe amigo, mas amigo até a página 10. Ou seja, que não perder a autoridade de pai nem a autoridade de mãe. Mas, fundamentalmente, não seja amigo, porque confiança no relacionamento de pais e filho é fundamental. E tanto adolescentes têm a ganhar como pais. E não tem a evitar consequências futuras. Também, gente, muito agradecemos a sua presença ali, Stefania Horta, também Kátia Ruas Leite, Lima Longe. Hoje não tive a falar sobre adolescentes e regras. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira, 6 horas da tarde. Nós temos estado também a debater um outro assunto de interesse de famílias cabo-verdianas. A não saber, e já vou saber também, se quiser sugerir temas, é só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. Fica direto e até a próxima quinta-feira, 6 horas da tarde.